E aí, pessoal, beleza? Prontos para a gente começar mais um Deep Dive hoje? Pará. A gente vai até o Pantanal investigar um caso que mistura um monte de coisa. Yes. Desenvolvimento, meio ambiente, claro, mas muita burocracia brasileira, né? Pois é. A gente está falando da construção de um complexo de hidrelétricas Isso. e toda a polêmica que vem junto com isso. Exato. A gente vai ver como esses três elementos, né? Uhum. Desenvolvimento, meio ambiente e burocracia, eles se entrelaçam de um jeito que às vezes parece até um nó cego, né? Mas a gente tá aqui para desatar esse nó, É isso aí. entender direitinho o que tá em jogo. A gente vai te guiar por essa história toda, Isso. mostrando quem são os personagens principais, quais são os argumentos de cada lado e as implicações de tudo isso para o Pantanal. No final, você vai ter uma visão completa do caso Isso. e vai poder tirar suas próprias conclusões. Perfeito. Hum. Então, para começar, vamos lá, apresentar o palco dessa história toda, né? O Pantanal, a maior área úmida tropical do mundo. É. Um lugar cheio de vida, com uma biodiversidade incrível. E é nesse cenário que a empresa Maturate quer construir um complexo de 6 pequenas centrais hidrelétricas, as especiais, né? Tinham como mini usinas, né? Que são como mini usinas. No rio Cuiabá, um dos afluentes do rio Paraguai. E é aí que a coisa começa a complicar, né? Porque a Maturate precisa de uma autorização especial, chamada DRH, Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, para poder usar a água do rio. É como se fosse um suquê do governo dizendo, olha, a água está aí disponível, mas ainda precisa ver se você pode usar. Exatamente. Só que para conseguir essa DRH, a empresa precisa passar por um processo bem complexo, que envolve vários órgãos e muita papelada. E um desses órgãos é a SEMA-MT, a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, que precisa dar licença ambiental para o projeto. E é aí que a Maturate encontra o primeiro obstáculo. A SEMA-MT nega a licença, alegando preocupações com o impacto das hidrelétricas no ecossistema do Pantanal. E quais são as preocupações da CBNT? Me explica melhor essa história. Claro, uma das principais preocupações é com a migração dos peixes, né? O rio Cuiabá, ele é uma rota importante para várias espécies de peixes que migram para se reproduzir, incluindo o famoso dourado, que é um símbolo do Pantanal. Verdade. Né? E a construção das hidrelétricas pode criar barreiras no rio, impedindo a migração natural dos peixes e afetando a reprodução deles. Peraí, mas as hidrelétricas não têm aquelas escadas de peixes para ajudar os bichinhos a subir o rio. Eu já vi isso em documentário. Pois é. Mas a eficácia dessas escadas de peixes, ela é questionada por muitos especialistas, né? Eles argumentam que as escadas não conseguem reproduzir as condições naturais do rio. E que muitos peixes não conseguem usá-las de forma eficiente. Além disso, as hidrelétricas alteram o fluxo natural da água, o que também impacta a vida dos peixes e de outros organismos que dependem do rio. Caramba, então é uma coisa mais séria do que parece. Mas peraí, a gente está falando de 6 PCHs. Isso. Que são mini usinas, certo? Será que o impacto é tão grande assim? Olha, a gente precisa lembrar que o Pantanal é um ecossistema muito sensível, com equilíbrio delicado. Qualquer alteração, por menor que pareça, pode ter consequências imprevisíveis. Verdade. E a construção de 6 hidrelétricas no rio Cuiabá, mesmo sendo PCHs, pode sim causar um impacto significativo, principalmente na vida dos peixes e na dinâmica do rio. Entendi. Então, a CMMT está preocupada com a possibilidade dessas hidrelétricas bagunçarem todo o ecossistema do Pantanal. É isso? Exatamente. E a CMMT não está sozinha nessa, né? Vários grupos ambientalistas, cientistas e até um deputado da região se juntaram ao coro de vozes contra o projeto da Maturate. Eles argumentam que a construção dessas hidrelétricas pode ter consequências graves para a biodiversidade do Pantanal, para a qualidade da água e até mesmo para a vida das comunidades ribeirinhas que dependem do rio. Ok, então a gente já tem a Maturate querendo construir as hidrelétricas. Isso. A CMMT barrando a licença ambiental por causa dos impactos no Pantanal. E um monte de gente preocupada com o futuro do ecossistema. E agora? O que acontece? E é aqui que a história fica ainda mais interessante. A Maturate, inconformada com a negativa da CMMT, decide recorrer da decisão na justiça. Mas eles não param por aí. Eles também decidem questionar a própria ANA, a Agência Nacional de Águas, o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos no Brasil,
que ainda não tinha dado o aval final para a construção das hidrelétricas. E qual o argumento da Maturity para questionar a ANA? Eles acham que a ANA está sendo muito rigorosa. Na verdade, o argumento da Maturity é que a ANA não deveria levar em consideração a licença ambiental da CMMT na hora de analisar a DRH. Eles dizem que a ANA deve se ater apenas aos aspectos técnicos da disponibilidade de água no rio, em se meter em questões ambientais. Caramba, que situação complicada. Então a Maturity está basicamente dizendo, olha, a água tá aí, me dá logo a DRA e deixa que eu resolva a questão ambiental com a CMMT depois. É isso. É mais ou menos por aí. E essa jogada da Maturity cria um impasse jurídico, burocrático gigante, porque coloca a ANA numa sinuca de bico. Se a ANA negar a DRA ao BAP da Maturity, a empresa pode argumentar que a ANA está extrapolando suas funções e interferindo no processo de licenciamento ambiental. Entendi. Mas se a ANA concede a DRH sem levar em conta a licença ambiental, ela pode ser acusada de negligência e de colocar o meio ambiente em risco. Nossa, a história está cada vez mais complexa. Mas espera um pouco, a gente precisa voltar um passo e entender melhor essa tal de DRA. Você falou que é tipo um ok do governo para usar a água do rio, certo? Isso. Mas qual a diferença entre a DRA e a licença ambiental? E por que a Maturity está tão focada em conseguir a DRA primeiro? Ótima pergunta. A gente precisa entender que a DRA e a licença ambiental são coisas diferentes, com objetivos distintos. Certo. A DRH, como eu falei, é uma declaração que atesta a disponibilidade de água no rio, né? É como se o governo dissesse, olha, a água tá aí. Mas a gente precisa garantir que tem o suficiente para todos os usos, como abastecimento humano, irrigação, indústria e, claro, geração de energia. A ANA é responsável por analisar a DRH e garantir que o uso da água seja sustentável, ou seja, que não falte água para ninguém. E a licença ambiental, qual que é a função dela? Já a licença ambiental é um documento que atesta a viabilidade ambiental do projeto. A CMMT, no caso da Maturity, precisa analisar os estudos de impacto ambiental apresentados pela empresa e verificar se a construção das hidrelétricas vai causar danos significativos ao meio ambiente. A licença ambiental leva em conta diversos fatores, como a qualidade da água, a fauna, a flora, o solo, o ar e até o impacto social do projeto. Ah, tá. Agora entendi. A DRA garante que tem água suficiente no rio, enquanto a licença ambiental garante que o projeto não vai detonar o meio ambiente. Faz sentido. Mas por que a Maturity está tão obcecada em conseguir a DRH antes da licença ambiental? Qual a vantagem para eles? Essa é a jogada estratégica da Maturity. Eles acreditam que, se conseguirem a DRA da ANA, vão ter um trunfo importante para pressionar a CMMT a conceder a licença ambiental. A lógica é a seguinte: se a ANA, que é um órgão federal, já deu o aval para usar a água do rio, a CMMT, que é um órgão estadual, teria menos argumentos para negar a licença ambiental. É como se a Maturity estivesse tentando usar a DRA como um passe livre para construir as hidrelétricas, mesmo sem ter a garantia de que o projeto é ambientalmente viável. Nossa, essa Maturity é esperta, hein? Mas e aí, será que essa estratégia vai dar certo? Essa é a grande questão. E a gente vai descobrir juntos nos próximos capítulos dessa história. Isso aí. Acompanhe a gente no Deep Dive para saber o desfecho dessa novela. E aí, pessoal, gostaram do primeiro capítulo da nossa saga Pantaneira? Preparem-se que a história vai esquentar ainda mais. A gente volta já com mais detalhes sobre esse caso que coloca em xeque o futuro do Pantanal. Não saiam daí. Isso. E a gente volta agora com a nossa saga Pantaneira. Lembro que a Maturity tinha recorrido da decisão da CMMT e questionado a ANA tentando conseguir a DRH antes da licença ambiental. Sei. Pois é, essa história teve novos capítulos. Novela mexicana, né? Cheia de reviravoltas. Mas me explica uma coisa. A ANA realmente precisa levar em conta a licença ambiental na hora de decidir sobre a DRH. Qual que é a regra do jogo? Então, Pazona, essa é uma questão bem complexa. A legislação brasileira, ela prevê que a ANA e os órgãos ambientais, como a CMMT, trabalhem em conjunto para garantir que o uso da água seja sustentável e não cause impactos negativos ao meio ambiente, mas na prática. A gente sabe que as coisas nem sempre funcionam assim, né? A gente vê isso direto, né? Muitas vezes parece que cada órgão cuida do seu pedaço. Ninguém conversa direito. Pois é. Mas, e no caso da Maturity, como essa história se desenrolou? A Maturity entrou com um mandado de segurança contra a ANA, argumentando que a agência estava extrapolando suas funções ao negar a DRH com base na licença ambiental. E, para surpresa de muita gente, a justiça concedeu uma liminar favorável à Maturity. Caramba. Obrigando a ANA a analisar o pedido de DRH sem levar em conta a licença ambiental. Então a Maturity conseguiu o que queria. A ANA teve que dar a DRH para eles mesmos, sem a licença ambiental.
Calma, Bazan, não é bem assim. A liminar obrigou a Ana a analisar o pedido da Maserati, à luz da Resolução 131. Certo. Que define os critérios para a emissão da DRH, mas não determinou a concessão automática da DRH. Entendi, ou seja, a Ana ainda tinha que analisar se o projeto da Maserati atendia todos os requisitos técnicos para conseguir a DRH. Isso! E aí o que a Ana decidiu? Deu a DRH para a Maserati ou não? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar lá para a reunião da diretoria da Ana em fevereiro de 2025. Lembra que a gente falou sobre essa reunião no começo do episódio? Sim, lembro, foi nessa reunião que a gente viu a treta toda entre a Maserati, inicialmente, os ambientalistas, e a Maserati. Tinha até deputado envolvido, né? Exatamente. Foi uma reunião bem tensa, com muita gente defendendo seus pontos de vista. E a decisão final da Ana ficou nas mãos do diretor releitor do processo, Marco Neves. E qual foi o voto do diretor Neves? Ele decidiu a favor da Maserati ou contra? Ele propôs um meio termo Bazan. Ele sugeriu o provimento parcial dos recursos da Maserati, ou seja, nem a favor nem contra. Me explica melhor essa história, o que significa esse provimento parcial. Significa que, em vez de negar totalmente os pedidos da Maserati, o diretor Neves propôs que a Ana reabrisse o processo e fizesse uma nova análise da documentação apresentada pela empresa. Mas a CMMP já tinha negado a licença ambiental. Qual o sentido de reabrir o processo se a Maserati não tem a licença? Aí que está a jogada Bazan. O diretor Neves, em seu voto, considerou os argumentos do advogado do Maserati, que dizia que a Ana não podia misturar os procedimentos da DRH com a licença ambiental. Lembro dele, ele estava defendendo que a Ana tinha que seguir as resoluções 131 e 65, que tratam dos procedimentos para emissão da DRH, e basicamente estava dizendo que a Ana não podia usar a licença ambiental como desculpa para barrar a DRH. Isso mesmo, e o diretor Neves concordou com esse argumento, levando em conta também a liminar da Justiça, que obrigava a Ana a analisar os recursos da Maserati à luz dessas resoluções. Então quer dizer que a Ana se viu obrigada a reabrir o processo para não descumprir uma ordem judicial. É mais ou menos por aí, Bazan. O diretor Neves reconheceu que a negativa da CMMT, junto com a liminar da Justiça, criava um impasse. E qual a solução que ele propôs para esse impasse? Ele mandou a equipe técnica da Ana fazer uma nova análise da documentação da Maserati, para ver se a empresa tinha cumprido todos os requisitos da Resolução 131. Se a documentação tivesse tudo certinho, a Ana poderia emitir a DRH mesmo com a licença ambiental pendente. Peraí, Val. Então a Ana estava disposta a dar a DRH para o Maserati sem ter certeza se o projeto era ambientalmente viável. Isso não seria meio arriscado. Essa foi a crítica de muita gente, basando a Débora Calheiros, que acompanhou todo o processo do plano de recursos hídricos, questionou a decisão da Ana. Ela argumentou que emitir a DRH antes da licença ambiental podia comprometer todo o processo. E o Guiana respondeu a essa crítica. O diretor Neves disse que a Ana não estava dando um cheque em branco para a Maserati. Ele explicou que a DRH apenas atesta a disponibilidade de água, mas não garante o direito de usar a água à outorga, que é a autorização para usar a água. Certo. Só seria dada depois da licença ambiental. Entendi. Ou seja, a Ana se protegeu, deixando claro que a decisão final sobre o projeto dependia da CMMC. Mas e aí o que aconteceu depois dessa decisão? A Maserati conseguiu a DRH. Calma, Bazan, a história ainda não acabou. A Ana deu um prazo para a Maserati se manifestar sobre as pendências na documentação e, para aumentar ainda mais a complexidade do caso, a diretoria da ANAN também tinha que analisar outro pedido da Maserati. A solicitação para mudar o prazo de entrega do sumário executivo do projeto. Eita, mas que sumário executivo é esse? É um documento que resume as principais características do projeto localização, tamanho das barragens, potência, etc. É importante para analisar a viabilidade técnica do projeto. E por que a Maserati queria mudar o prazo desse documento? Eles alegaram que os atrasos no processo de licenciamento ambiental impediram que eles terminassem o sumário executivo no prazo. Lembra que a CMMP negou a licença prévia e depois negou o recurso da Maserati. Assim, a Maserati até entrou na justiça para tentar reverter a decisão da CMMT, alegando que o processo estava parado por causa da DRH, né? Exato, e que por causa desse impasse, a Maserati pediu mais tempo para entregar o sumário executivo. Eles disseram que precisavam de mais tempo para terminar os estudos e adaptar o projeto às exigências da CMMT. E a Ana, o que decidiu, deu mais tempo para a Maserati ou não? Deu sim, a diretoria da ANA decidiu por unanimidade dar mais tempo para a Maserati. Eles entenderam que com toda a confusão do licenciamento ambiental e a pendência judicial era justo dar mais tempo para a empresa. Então a Maserati conseguiu um respiro nessa história toda. Sim, eles ganharam mais tempo para se organizar, mas isso não significa que a novela acabou. Eles ainda precisam resolver a questão da licença ambiental com a CMMT e convencer a ANA de que a documentação para a DRH está completa.
Parece que essa história ainda vai render muitos capítulos, né? Enquanto isso, o Pantanal fica no meio dessa disputa toda. Com certeza, Baizeu, ao futuro desse ecossistema tão importante depende das decisões que serão tomadas. A gente vai continuar acompanhando tudo de perto e te contar os próximos capítulos dessa saga. E você, nosso ouvinte, o que acha de tudo isso? Deixe seu comentário nas redes sociais. A gente quer saber a sua opinião sobre esse caso e quais as suas reflexões sobre o futuro do Pantanal. E não perca a próxima parte do Deep Dive, onde vamos revelar o que aconteceu depois dessa reunião da Ana e qual foi o destino do projeto Amaturite. Fica ligado. A gente volta agora com a última parte da nossa saga pantaneira. Lembram que a Amaturite tinha conseguido mais tempo para apresentar o sumário executivo. E a Ana estava esperando a resposta deles sobre as pendências na documentação da DRH. Pois é a pergunta que não quer calar. Isso. Pois é a pergunta que não quer calar. A Amaturite conseguiu o que queria. Essa novela teve mais reviravoltas que a gente imaginava Bazan. Teve batalha judicial, teve pressão dos ambientalistas. E a Ana no meio desse fogo cruzado. Parece até filme de ação, mas vamos me contar um exemplo. Com que a Amaturite conseguiu a licença ambiental da CMA-MP. A CMA-MP continuou firme na decisão de negar a licença. Eles analisaram tudo de novo e concluíram que o projeto da Maturity ainda representava um risco muito grande para o ecossistema do Pantanal. E a Maturity desistiu do projeto depois dessa. De jeito nenhum eles não são de se entregar fácil. A Maturity entrou com um novo recurso na justiça para tentar reverter a decisão da CMA-MP. Sei? Eles estão determinados a conseguir assistência ambiental, custe o que custar. Caramba, que persistência. Mas e a Iona, o que aconteceu com a DRH? A Ana estava numa sinuca de bico, né? De um lado tinha a liminar da justiça obrigando eles a analisar o pedido da Maturity. Do outro tinha a negativa da CMA-MP, que é o órgão ambiental responsável pela região. Realmente a Ana estava entre a cruz e a espada, e como eles saíram dessa enrascada. Eles pediram para a equipe técnica analisar a documentação da Maturity com lupa. A Ana queria ter certeza de que a empresa tinha cumprido todos os requisitos para conseguir a DRH mesmo sem a licença ambiental. E aí, qual foi o resultado dessa análise? A Maturity conseguiu o DRH? A gente foi atrás de informações fresquinhas para te contar tudo em primeira mão, e o que a gente descobriu é que a história ainda não acabou. Sério? Mas como assim? A novela continua? Continua. A Ana analisou tudo e decidiu mandar os processos de volta para a equipe técnica. Eles querem que os técnicos façam uma análise ainda mais profunda da documentação, especialmente dos estudos sobre o impacto nas espécies de peixes. Então a Ana basicamente ganhou mais tempo para decidir, né? Exatamente. A decisão final sobre a DRA ainda está no ar. E enquanto isso, a Maturity continua lutando na justiça para conseguir a licença ambiental da CMA-MP. Parece que essa novela ainda vai render muitos capítulos, mas o que a gente pode concluir dessa história toda? Acho que a principal lição é que os processos de licenciamento ambiental no Brasil são complexos. E cheios de nuances, é um jogo de paciência e estratégia. E muitas vezes interesses conflitantes. E no meio disso, tudo quem acaba pagando o pato é o meio ambiente, né? Com certeza, Bazan. A gente viu como o Pantanal, um dos ecossistemas mais ricos do mundo, ficou à mercê dessa disputa judicial. Realmente é uma situação preocupante, mas a gente aqui no Deep Dive vai continuar de olho nessa história e te manter atualizado sobre os próximos capítulos dessa saga. E você, nosso ouvinte, o que achou de tudo isso? Compartilhe sua opinião com a gente nas redes sociais. A gente quer saber o que você pensa sobre esse caso e quais as suas reflexões sobre o futuro do Pantanal. E fica ligado que a gente volta em breve com mais um mergulho profundo em temas que importam. Até a próxima.